Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje de manhã cedo eu tive um exame, então eu tive que sair de casa. E como eu tenho futevôlei à noite, eu vou aproveitar para passar o dia aqui na minha avó. Eu sei que vocês estão acostumados a ver os vlogs meus mais pro final de semana e hoje é uma terça-feira. Mas quando não tem corrida da Fórmula 1, eu simplesmente aproveito esses dias para desligar o meu cérebro e ficar o mais longe possível de toda e qualquer tecnologia, com uma exceção muito clara do meu Kindle. Mas, falando em Fórmula 1, esse final de semana a gente teve uma despedida de, encher o coração de orgulho. Foi uma despedida muito quentinha do nosso Honey Badger, o Daniel Ricciardo. Ele vai ser substituído na equipe júnior da Red Bull com o vice-capitão pelo Liam Lawson já na próxima corrida, que é a dos Estados Unidos. E apesar de eu não torcer diretamente para ele, eu acho que todo e qualquer fã da Fórmula 1 acaba torcendo um pouco para todos os pilotos. E o Daniel é o tipo de cara que faz a gente querer ser amiga dele, sabe? Ele é muito gentil, ele tem uma energia muito boa, enfim, vai fazer muita falta no paddock, com certeza no Drive to Survive, que é a série da Netflix de Fórmula 1, inclusive recomendo bastante. Além disso, esse final de semana rolou uma coisa muito legal, pra mim, pelo menos. Eu li Breakfast at Tiffany's, foi o 5º livro lido em inglês esse ano e eu bati a minha meta, porque eu queria ler esse ano 5 livros em inglês, eu tô perdendo medo de ler nessa língua nova, até porque eu achei que ia ser uma meta bem apertada, porque eu só fui aprender de fato inglês no final do ano passado, que foi quando eu comecei a aula particular e tudo mais, conversação. E se você quer começar a ler livros em inglês, eu vou te dizer quais foram as minhas 5 leituras e um review bem rapidinho delas aqui. O primeiro que eu li foi The Old Man and the Sea. Eu acredito que eu já tenha falado dele aqui no canal, mas não por um review, mas um quero ler. É um livro que eu acho interessante colocar na TBR, só que eu não sei se ele é um livro pra se ler assim de cara. Ele foi meu primeiro livro em inglês e eu levei 2 meses. Sabe? Foi uma leitura cansativa. Não por conta do inglês, porque ele tem um inglês ok de se ler. Ele é um livro recomendado nas escolas fundamentais lá dos Estados Unidos. E eu pensei, se é por fundamental eu consigo ler. Ele é um livro com muito jargão de pescador, porque é um livro que se passa, nesse ambiente. Ele é um livro que você tem que ter um certo nível de paciência. E pra quem já tá acostumado a ler um pouco mais rápido, levar 2 meses pra terminar um livro é um tanto quanto frustrante, entende? Então, apesar dele ser simples, pode ser que em algum momento você fique confuso na passagem de tempo ou em algumas reflexões que o Old Man ele faz. O segundo que eu li foi The Happy Prince and the Selfish Giant. Vamos e convenhamos, ele tem um inglês muito simples. E o mesmo aconteceu pro 3º e pro 4º livro, que eu li Cinderella and the Beauty and the Beast. Vamos ao que aconteceu com esses livros. Eu acho que eu baixei ele numa versão meio que simplificada, como se fosse um resumo da história. Então eu li todos esses 3 muito rápido. Eu encontrei a recomendação de um site aqui no YouTube. Eu não sei, eu acho que eu baixei realmente uma versão duvidosa, então são 3 livros que eu teria que ler de novo numa versão mais completa. Mas a versão que eu li, eu achei simples, eu gostei das histórias, eu achei elas, gostosinhas, sabe? É o básico e eu achei muito legal. Eles foram para um nível meio que A1 de inglês, que é um nível bem iniciante. E hoje o meu nível de inglês, ele é um C1 indo pro C2, sabe? Então, não achei tão estimulante quanto achei no caso Breakfast at Tiffany's, que foi esse último. E pelo que eu vi na Amazon, eu, de fato, li ele completo. A tradução dele aqui pro Brasil, pelo que eu vi, posso estar muito errada, é a bonequinha de luxo. E eu achei uma história bem fluida, apesar dela ser bem simples e eu ficar confusa em alguns momentos com a passagem de tempo, mas é mais porque é uma história que ela, de fato, não é rica em detalhes, sabe? Ela é mais simples. Ali o meu review, de todos eles, ficaram uma média aí de suas 3 estrelas, todos os 5. Se você quiser começar a ler livros em inglês, eu recomendo esses últimos 4. E o The Old Man and the Sea, eu deixaria um pouco mais pra frente, pra quando beleza,
me acostumei um pouco a ler nessa língua, aí vou ler The Old Man and the Sea, porque é uma história bem legal. Para os próximos livros, eu vou usar um site que a Gabi Ferreira indicou no Instagram dela. Ela já fez do Terra, já fez um monte de coisa. Era do marketing digital, agora ela tá mais nessa vibe de inglês. E eu curto muito acompanhar ela. Eu gosto muito que o conteúdo dela é dinâmico e ela simplesmente, assim, poxa, mostra que não tem problema mudar de nicho. Cara, eu me identifico demais com isso. Então, assim, o site que ela indicou é o nlang.net. E o que eu achei mais interessante é que você pode filtrar o livro pelo seu nível de inglês, o que com certeza vai me ajudar demais. E eu vou aproveitar agora que eu tô aqui no estacionamento de quando eu fiz o exame e vou pra casa. Então, a gente se fala daqui a pouco. Eu sempre gostei de vlogs. Eu sempre gostei do conceito de transformar um dia simples quase que num evento cinematográfico. Mas, gente, uma coisa que eu quero muito que vocês entendam sobre a minha personalidade é que eu, de fato, gosto muito das coisas simples. Eu até brinco um monte com os meus amigos de que quando eu me aposentar, quando eu for mais velha e tudo mais, eu vou trocar o meu telefone por um bem basiquinho e, assim, pra usar a rede social ou coisa do tipo, se eu tiver ainda até lá, simplesmente vai ser pelo computador, que nem os incas e os maias faziam lá na época do Orkut, do Tumblr e etc, etc. Mas, assim, nem notebook eu quero ter. E é por isso que nem eu comentei mais cedo com vocês que esse vlog tá sendo feito durante a semana. E, na verdade, eu nem sei se eu posso chamar ele de vlog, porque eu não tô mostrando tanto a minha rotina hoje. Então, enquanto a gente não estiver aqui falando sobre Fórmula 1 ou sobre livros, eu quero ao máximo tentar ser útil para vocês, uma amiga de verdade. Eu quero compartilhar uma coisa que tem mexido muito comigo ultimamente. Conectando com o assunto de manhã, eu dei uma pesquisada e no Brasil, só 1% da população é fluente em inglês. Além disso, outros 5% só é que tem um nível de entendimento legal, que conseguem se comunicar. Esses dados, pelo que eu vi, são desse ano, de 2024. E assim, ok, eu acabei de ler 5 livros em inglês. É uma coisa que era muito difícil, que eu imaginava que ia ser, mas no fim, consegui, venci essa barreira. E apesar de manhã eu ter falado pra vocês que eu tava feliz com bater a meta, e de fato eu tô feliz, eu juro que o momento em que eu li o último capítulo, que eu finalizei Breakfast at Tiffany's, ao invés de eu ter aquele formigamento de uma meta batida, sabe, aquela felicidade, tudo que eu consegui pensar foi que ano que vem eu vou ter que aumentar essa meta. E aí eu comecei a pensar em que livros eu vou ler e... Enfim, chamem de privilégio, chamem do que quiserem, mas assim, eu vou pedir uma licença poética aqui pra dizer que eu sou humana e eu me frustro com algumas coisas, mesmo estando à frente, vamos colocar isso bem entre aspas, de muita gente com as oportunidades que eu tenho hoje. E assim, a minha mente, pós muito tempo de terapia, começou a se questionar, eu comecei a me questionar, por que a gente é assim? Por que a gente sente isso? Por que a gente não consegue simplesmente parar depois de um tempo e apreciar o que a gente conquistou, ao invés de ficar pensando toda a vida no próximo passo, na próxima conquista, nas próximas coisas? A gente tá sempre correndo atrás de algo maior, de algo mais volumoso, de algo mais brilhante, e assim... O caminho foi com Deus, né? Tudo que a gente quer pensar, tudo que a gente quer saber é de onde a gente vai chegar um dia. Pô, cansativo pra caramba, né? E assim, eu não vou discordar, mas tem quem diga que isso é culpa do celular, isso é culpa dos vídeos de 1 minuto, é culpa desse fluxo incessante de informações que a gente vai recebendo. Às vezes a gente não precisa nem estar no telefone, no próprio relógio, no próprio pulso a gente já tem isso. E a meia conclusão que eu chego é que a gente tem pressa pra tudo. Eu vou dar um exemplo meu, mas aí você aí adequa a sua rotina. Eu sou viciada no Pinterest. Eu adoro ficar lá rolando um tempão, principalmente antes de dormir. Entro no Pinterest, é quase tipo assim, o meu oásis. E assim, essa parte aqui agora eu fiz questão de anotar e eu vou ler pra vocês. Até agora eu coloquei na minha lista de desejos
3 relógios, um apartamento com pé direito alto, com uma janelona, ter 2 gatos, um marido, 3 filhos, uma renovação completa do meu guarda-roupa, louças de porcelana portuguesa, tem que ser porcelana portuguesa, tá? Senão não quero, não aceito. 37 perfumes diferentes, 2 Audis, porque não basta um só na garagem. Eu tenho toda a minha mobília selecionada e uma lista de eletrodomésticos na Amazon, prontíssima para ser comprada. Eu juro, eu olho pra tudo isso e me dá um desespero no coração. Eu dou risada, mas assim, é de nervoso. Porque assim, eu tenho tudo isso na minha cabeça e me dá, às vezes, aquela sensação, aquela dúvida de eu quero tudo isso, mas será que eu vou ser capaz de conquistar isso algum dia? E assim, eu me considero uma pessoa muito otimista. Não de tipo assim, vai cair no meu colo, mas tipo assim, eu vou dar um jeito. Eu vou fazer funcionar. Eu sou esse tipo de pessoa. Só que tem coisas que não dependem da gente, mas a gente continua com essa pressa pra construir. Por exemplo, relacionamento. Ter um marido, ter filhos, ter uma casa grande, ter um ambiente feliz, poder passar rituais de família pra frente, nana. Gente, eu tenho 22, eu já tô desesperada, porque vai que eu não arranjo um namorado, porque daí se eu não tiver um namorado, eu nunca vou casar, se eu não casar, eu nunca vou ter filhos, se eu nunca tiver filho, eu nunca vou precisar de uma casa enorme, eu nunca vou passar rituais de família pra frente, então, tipo assim, cara, na calada da noite, bate aquele desespero, sabe? É muito curioso que a gente se sinta culpado por isso, sendo que a gente nem pronto tá. Tipo assim, gente, eu tenho 20 e poucos, eu não tô pronta pra ter um filho hoje, mas eu tô preocupada se algum dia eu vou ter. Então, às vezes a gente pensa como se fosse errado a gente não ter conquistado, construído hoje, com 20 e poucos, uma vida que a gente quer ter quando tiver seus 60, 50, 70, que seja. A gente surta como se o simples fato da gente não estar no tempo certo fosse um fracasso. Ontem mesmo eu tava super irritada. Eu tinha um vídeo de um cliente pra gravar e eu queria gravar esse que vocês estão assistindo. Eu errava. Aí eu me frustrava. E cada erro ia me deixando mais impaciente, ia me dando mais um negócio ruim. E foi só depois que eu desisti de gravar, porque eu gravei o do cliente, que era, né, necessário. Esse daqui eu desisti de gravar ontem, porque nada saía como eu queria. Eu não conseguia completar uma linha de raciocínio. Eu percebi depois de desistir que simplesmente essa minha urgência, essa minha necessidade de ver tudo pronto, é que não me deixava nem respirar para daí sim eu conseguir montar uma linha de raciocínio que fizesse sentido. Então eu acho às vezes que a gente se prende tanto na expectativa de um resultado que a gente esquece simplesmente que respirar também faz parte do processo. Eu adoro aquela frase que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Mas assim, eu sei que se eu tentar fazer algo perfeito, cara, eu vou surtar umas 70 vezes no caminho, simplesmente porque eu sei que eu sou extremamente crítica comigo mesma. Eu sou uma pessoa que eu sou muito prática, então muitas vezes eu tenho dificuldade para lidar com as nuances da própria vida. Me agonia muito essa questão de, poxa, eu não tenho uma resposta. Eu não tenho um passo a passo para seguir em determinadas situações. Às vezes, só viver é extremamente angustiante. Não que viver seja ruim, tá? Eu tô deixando isso muito claro aqui. É só porque tem situações que são extremamente angustiantes e por mais que os outros te deem conselhos, nem sempre a gente consegue seguir porque eles simplesmente não se aplicam para nossa vida. Mas fica a reflexão porque refletir e pensar é importante. No fim, mais uma frase clichê. A pressa, ela rouba a gente do nosso presente. Ela faz a gente acreditar que a gente está atrasado para uma vida que mal começou. Uma alternativa, talvez, seja ver que a gente não está correndo contra o tempo. Ele vai passar da mesma maneira, independentemente do que a gente está fazendo da nossa vida. Eu acredito muito que o que é nosso vai chegar pra gente desde que a gente faça a nossa parte. E os momentos certos, eles simplesmente vão chegar. A gente não precisa de pressa, a gente precisa de paciência. Claramente uma virtude que eu tenho que desenvolver. Enfim, essa reflexão toda não tem uma conclusão.
não tenho uma moral para eu te trazer aqui uma coisa que eu associei na minha cabeça, porque eu acho que cada um vive isso à sua maneira. Então, o que eu tô fazendo mais aqui é abrir a discussão, abrir os sentimentos, talvez desabafar um pouquinho e permitir que vocês parem e pensem também sobre uma outra ótica, digamos assim. Eu gosto de, às vezes, simplesmente parar para pensar sobre questões aleatórias ou sentimentos que eu tô sentindo. Então, assim, talvez a pressa seja algo na natureza humana. Talvez seja uma resposta ao mundo aceleradíssimo que a gente vive. Mas a real é que se a gente não parar em algum momento para questionar essa correria, a gente simplesmente vai viver sem ter um pingo de satisfação. Então, é isso. Eu só queria realmente abrir essa conversa para vocês. Não existe um pensamento certo, não existe uma interpretação errada. Eu realmente só tenho me feito essa pergunta bastante ultimamente. Sempre bom conversar com vocês nos comentários. Então, é isso. Até o próximo vlog. Beijo, amigos!